Olá, eu sou o professor Ricardo Ribas e hoje nós vamos falar de um vídeo importantíssimo para quem já está começando a se estruturar para participar de licitações pela nova lei de licitações e para quem está elaborando os seus editais para atuar dentro da nova lei de licitações. O que é matriz de risco? Quando ela é obrigatória, quando é dispensável, ela interfere na pesquisa de preços, no reequilíbrio contratual? Gente, vamos começar explicando o primeiro ponto, o que é a matriz de risco. E é fácil da gente entender dando um exemplo, lógico, que muitas vezes aumentado aí na realidade, um exemplo fictício, mas que dá para vocês entenderem facilmente. Imaginem só que uma empresa de engenharia contratou um eletricista novo. E esse cara querendo puxar o saco ali do dono da empresa, né, querendo ganhar alguns louros aí com a empresa, né, resolve, né, ir ao órgão público no qual se está elaborando se está fazendo uma reforma, né, uma escola pública. Ele vai lá num sábado, né, sozinho, sem a empresa mandar, sem a empresa saber, convence o vigia a deixar ele entrar e ele começa a trabalhar quando fatalmente ele vem a falecer, toma lá um choque, morre eletrocutado, morreu. Né? Eu vou ter que discutir responsabilidades, até porque eu posso ter uma ação da viúva, dos herdeiros, né? Eu posso ter ali uma discussão de que responsabilidade, aquele acidente decorreu da culpa de quem, né? De quem é o responsável. Algumas teses possíveis. A responsabilidade é da empresa, porque ele era funcionário da empresa. Outra, a responsabilidade é do Estado, porque o colégio era um colégio estadual. Terceira, que a responsabilidade é da empresa de vigilância, porque deixou ele entrar. Quarta, a responsabilidade era dele mesmo, porque ele quis ir lá sozinho, não avisou ninguém sabia que ele estava indo. E aí eu tenho um imbróglio jurídico, eu tenho lá uma dificuldade jurídica para resolver este caso. A matriz de risco ela serve exatamente para isso. A matriz de risco preliminarmente, antes de se contratar, às vezes de se licitar, a administração já vai dizer, olha, se acontecer tal fato, a responsabilidade é de X, contratante ou contratado. Se acontecer tal fato, a responsabilidade será de X ou Y, ou de ambos, pode ser também da contratante e do contratado, em proporções diferentes. Então sempre, né, a matriz de riscos vai antecipar, e esse é um ponto importante, ela vai antecipar, ela vai definir previamente responsabilidades. Está lá previsto no inciso 27 do artigo 6º da lei de licitações, da nova lei de licitações. Mas, e aí vem a pergunta, né? Qual é a diferença? Eu já ouvi falar em mapa de riscos e matriz de riscos. É a mesma coisa, Ricardo? Não, não é. Na verdade, o artigo 18, lá no inciso 10º, né, ele fala que na fase de planejamento eu tenho que ponderar os riscos, né? Eu tenho que analisar, a administração, tenho que verificar se há risco. Quando é que eu vou fazer isso? Dentro do meu ITP. Lá no meu ITP, no meu estudo técnico preliminar, né, eu vou fazer essa análise e vou identificar se há risco ou se não há risco. E se houver risco, então essa análise, vamos por partes, essa análise é o mapa de riscos, né? E aí se houver o risco, se eu identificar riscos, eu vou pegar este mapa de riscos e vou transformá-lo numa matriz de riscos. A matriz de riscos é um anexo do contrato, normalmente no formato de uma tabela, né? É um anexo contratual, com força contratual, criando disposições e impondo responsabilidades. Então é obrigacional, é vinculativo, né? A diferença do mapa de riscos para a matriz de riscos, portanto, é que o mapa é o estudo que a administração faz, enquanto que a matriz é a cláusula contratual que vai vincular as partes, tanto contratante quanto contratado. E aí vai estar lá, olha, se chover muito, se tiver acidente, responsabilidade de um, responsabilidade de outro, né? Então essa é a diferença. Terceira hipótese, quando é obrigatória? Quem vai nos responder isso é o artigo 22 e o artigo 103 em conjunto. Acompanha comigo na tela. O artigo 22, ele fala, o edital poderá contemplar matriz de alocação de riscos entre contratante e contratado. Poderá, né? Hipótese em que o cálculo do valor estimado da contratação poderá considerar taxa de risco compatível com o objeto da licitação e com os riscos atribuídos ao contratado, de acordo com metodologia pré-definida pelo ente federativo. Quando a contratação se referir a obras e serviços de grande vulto ou forem adotados os regimes de contratação integrada e semi-integrada, o edital obrigatoriamente contemplará a matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado. Para um pouquinho e volta aqui. Então, contrato de grande vulto, acima de 200 milhões de reais, lá no texto original, já está atualizado, né? E contratação integrada e semi-integrada. Para você lembrar, a contratação integrada é aquela em que eu repasso para o contratado a obrigação de elaborar projeto básico e todos os demais projetos e execução
do objeto. Já na semi-integrada, eu retenho o projeto básico para mim, administração, e repasso todas as demais obrigações, ok? Vamos voltar para a tela que tem mais coisa. O artigo 103, ele fala: o contratado poderá identificar os riscos contratuais previstos e presumíveis e prever matriz de alocação de riscos alocando entre contratante e contratado, mediante indicação daqueles a serem assumidos pelo setor público ou pelo setor privado ou daqueles a serem compartilhados. Um texto bem parecido com o artigo 22. Volta aqui comigo. Mas por que o artigo 22 e o artigo 103, eles falam poderá? E vejam, eles não falam a mesma coisa, porque o artigo 22 fala do edital. E o artigo 103 fala do contrato. São coisas distintas. E com isso nós podemos presumir: sempre que tiver edital, eu posso vir a ter matriz de risco. Sempre que tiver contrato, eu posso vir a ter matriz de risco. Não é a questão de ser licitação ou não, não é a resposta para a obrigatoriedade da matriz de risco. A obrigatoriedade da matriz de risco virá do mapa de riscos, da minha análise lá no ETP, lá na fase de planejamento, quando eu identificar risco. E mais, o edital no 22, o contrato no 103, nos leva a entender que mesmo em contratações diretas, sem edital, dispensa e inexigibilidade, eu posso vir a ter matriz de risco, desde que eu identifique o risco necessário. Ok? A matriz de risco só vai ser obrigatória, e aí então não há nem essa análise se há risco ou não, né, como condição para ter, porque vai ter, eu só preciso identificar quais são os riscos, portanto, quando for contrato de grande vulto, contratação integrada e semi-integrada. Nas demais situações, quer licitação, quer contratação direta, lá na fase de planejamento eu vou ter que ponderar se há risco ou não. Beleza? Tranquilo? Existindo, tem que ter matriz de risco. Vamos para a próxima, né? O que deve conter a matriz de riscos, né? Quem vai nos responder é, de novo, o artigo 22. Acompanha comigo na tela. A matriz de riscos deverá promover a alocação eficiente dos riscos de cada contrato e estabelecer a responsabilidade que caiba a cada parte contratante, bem como os mecanismos que afastem a ocorrência do sinistro e mitiguem os seus efeitos, caso este ocorra durante a execução contratual. Então, volta aqui para mim. Não é simplesmente dizer, olha, o risco é esse, a responsabilidade é essa. Não. A matriz de risco, uma matriz bem feita, corretamente feita, ela vai dizer, olha, o risco é esse. A responsabilidade é essa. Para evitar este risco, eu tenho que fazer isso, e aí esse eu pode até ser a outra parte, né? Então vamos imaginar, né? Vamos pegar esse exemplo do acidente, né? Acidentes de qualquer natureza no local da prestação de serviços em decorrência dos serviços executados. Este é o risco. Responsabilidade, eu imputaria direto ao contratado. Tá? Só que, para evitar esses riscos de acidente, eu posso ter campanhas de prevenção de acidente, de responsabilidade da contratada, de responsabilidade do contratante. Né? Eu posso fazer ambos os procedimentos de prevenção de acidentes. Então, uma matriz de risco ela tem a identificação do risco e ponto 2, como evitá-lo. E como evitá-lo, de quem é a responsabilidade por essa atividade de como evitar o risco. A concretização do risco, o dano em si. E 3, se o dano acontecer, o que deve ser feito e quem deve fazer, que é a parte de mitigar aí os efeitos do dano. Então, se ocorrer o sinistro, se ocorrer o acidente lá no local de prestação de serviço, quem tem que dar os primeiros socorros médicos? Quem tem que avisar a família? Quem tem que acionar o seguro? Quem tem que... E aí eu vou definindo responsabilidades. Então vejam que matriz de risco não é um documento muito simples, porque eu tenho que pensar no dano, eu tenho que pensar em como evitá-lo, eu tenho que pensar em como contingenciá-lo, como, né, resolver o prejuízo causado pelo dano, se ele se concretizar, e a responsabilidade de todos eles. Ok? De todos esses atos. Próxima característica, riscos seguráveis. O artigo 103, lá no parágrafo 2º, vai dizer o seguinte, olha, os riscos seguráveis, isso é importante, não vejo ninguém explicando sobre isso, né? O professor também estuda, também vai no YouTube, vê o que o concorrente está falando, né? E eu não vi ninguém falar sobre isso. Os riscos seguráveis devem preferencialmente ser repassados para o contratado. Agora, isso não significa que o contratado é obrigado a realizar o seguro, a contratar o seguro para estes riscos. A lei só está dizendo que, a partir do momento que eu identifico que aquele risco, lá na minha fase de planejamento,
ele contém no mercado, ele contempla no mercado um seguro específico para ele, seguro contra vendavais, né? Enchentes, enfim. O risco deste dano preferencialmente deverá ser repassado para o contratado. Agora, o contratado não está na lei, não é obrigado a contratar seguro. Ele pode simplesmente assumir o risco e vai dizer, não, isso nunca vai acontecer nesta região, nesta obra, neste espaço de tempo, nesta temporada, ou assim, enfim, não vai acontecer. E ele assume o risco. Se acontecer, se ele deu azar, se acontecer, ele responde do mesmo jeito, vai ter que tirar do bolso ali para praticar as atividades mitigadoras, as atividades para contenção dos danos causados. Então, importante, os riscos seguráveis preferencialmente devem ser repassados. E olha, vou dizer, meus alunos me conhecem, sabem que eu sempre digo, quando a lei fala preferencialmente, poderá, a lei está quase dizendo assim, olha, o caminho que eu quero é esse aqui, ó, é para ir para lá. Você pode ir para outro lado, desde que você justifique, desde que você motive, princípio da motivação previsto na nova lei de licitações. Ok? Então, para você não imputar na sua matriz de risco os riscos que são seguráveis no mercado securitário, no mercado de seguros, né, ao contratado, você deverá justificar. Ok? Vai por mim? Coloca como responsabilidade do contratado. Próxima característica: interferência da matriz de riscos na minha pesquisa de preços. Veja comigo o que diz o artigo 103. Ele fala, no parágrafo 3º, a alocação dos riscos contratuais será quantificada para fins de projeção dos reflexos de seus custos no valor estimado da contratação. Como assim, Ricardo? É muito simples. Se eventualmente eu crio uma matriz de risco e aloco todos os riscos, vamos pegar até a característica anterior, os riscos seguráveis, eu aloco como de responsabilidade, como de risco objetivo do contratado, isso muda a base de preços da empresa que vai participar de licitação. Por quê? Porque usualmente, se der um vendaval, a empresa ia dizer, poxa, não tive culpa, eu fui lá, amarrei as telhas, fiz tudo bonitinho e tal, né? Mas deu um tufão, deu um vendaval e arrancou as telhas. Né? Foi um caso fortuito. Tá? Não vou responder por isso. Mas se eu coloquei na matriz de riscos, né, que intempéries, né, tempestades, né, seriam os danos decorrentes dessas ações da natureza, seriam de responsabilidade do contratado durante a execução da minha reforma, por exemplo, né, ele passa a responder. E aí ele, como empresário, ele vai ter que pensar, opa, mas peraí, mas e se acontecer? Não, então eu tenho que prever aqui um valor a mais, né, no meu preço para assumir esse risco, ou para contratar um seguro contra este risco. Então vejam que sempre que eu crio matriz de risco, isso é importante a gente entender, sempre que eu crio matriz de riscos, eu acabo mudando a base de preço, eu acabo mudando, né, os custos do meu contrato, porque agora eu assumi mais responsabilidade. E então, essa matriz de riscos, ela tem que ser divulgada aonde? Ela tem que ser elaborada aonde? Lá na fase de planejamento. E como a minha reserva orçamentária decorre da pesquisa de preços, eu não posso pesquisar uma reforma comum e depois licitar uma reforma com esse risco. Eu preciso já quando eu for pesquisar os preços para montar o meu orçamento, para montar a minha reserva orçamentária, eu já preciso dizer, olha, quanto você me cobraria? Não para fazer uma reforma simples, mas para fazer uma reforma com este risco, com estas cláusulas de riscos. Então, sim, né, a matriz de riscos, ela impacta diretamente na pesquisa de preços e ela deve ser elaborada antes da pesquisa de preços. Mas a pesquisa de preços deve acompanhar, a solicitação do preço deve acompanhar a matriz de riscos. E aí nós vamos um ponto muito importante, porque o artigo 23 da nova lei de licitações manda eu buscar os preços, né, fazer ali a minha pesquisa de preços com origem em várias fontes, bancos de preços públicos, contratações com a administração pública anteriores, tabelas oficiais de preços, fornecedores, né, e também bancos de notas fiscais. Só que pensem comigo, e gente, essa acho que é a parte mais importante, tá? Pensem comigo, né? Contratações anteriores, bancos de preços, notas fiscais emitidas, tabelas oficiais, vão seguir as formas de contratação usual de mercado, não com o risco da minha matriz de risco. Então, muito provavelmente,
eu, quando for pesquisar preços e tiver matriz de riscos, eu terei que fazer a minha pesquisa de preços com fornecedores diretamente, para dizer, olha, quanto você me cobraria para fazer esse serviço, esse objeto, para executar esse objeto com estes riscos. E aí a gente tem que voltar, né, lá no artigo 23 para lembrar que quando eu contar com fornecedores, eu preciso ter no mínimo 3 e preciso justificar quem são esses 3. Da onde eu tirei. Em outros vídeos eu já mencionei sobre isso, volta lá no meu canal do YouTube, né, e pesquisa sobre isso. Então olhem como é importante, a matriz de risco impacta sim, né, impacta sim na elaboração da minha reserva orçamentária, da minha pesquisa de preços e, portanto, deve ser elaborada antes. Se você está gostando desse vídeo até aqui, eu já vou te pedir desde já, dá o seu like, curte o vídeo bonitinho, né? Se inscreve no meu canal, vai lá no meu Instagram tem dicas diárias sobre estações de contratos. Eu tenho um grupo no Telegram para te ajudar, cara. Você está com dúvida, matriz de risco ou qualquer outro assunto sobre estações de contratos? Eu tenho um grupo no Telegram gratuito, você não paga nada. Você põe a tua pergunta lá, eu te ajudo a resolveu o teu problema, eu te dou o caminho das pedras. O link de acesso a esse Telegram tá na bio do Instagram. Nós temos o nosso canal do YouTube, 2 vezes por mês, no mínimo, 2 aulas curtinhas sobre estações de contratos. A nossa assessoria para você que é órgão público e está desesperado, como é que vai preparar a sua equipe para trabalhar com a nova lei de licitações, como vai minutar esse monte de edital, esse monte de contrato novo. Na nossa assessoria ela serve para isso. Então você também pode contar com o nosso auxílio, pesquisa preço conosco, né? E você, empresa que está desesperada porque agora mudou muito o contrato, mudou muito a participação em licitação, nós também temos assessoria para você, entre em contato conosco. Beleza? Feito este merchan básico, vamos agora, né, falar da implicação da nova lei e matriz de risco. Vejam, é muito importante nós entendermos que matriz de riscos não é opção, não é quero ou não quero, é muito difícil, não vou fazer. Matriz de riscos, ela vai existir se for bem feito uma ETP, se for bem feito um planejamento da licitação lá na fase interna. Uma matriz de riscos não pode ser feita pela metade, só identificando os riscos. Eu também tenho que identificar como impedi-los e como contê-los, caso eles se concretizem. Uma matriz de riscos tem que impactar na minha pesquisa de preços, ela deve ser feita antes da pesquisa de preços. Eu tenho que justificar porque vou cotar preço com fornecedor e não com as outras formas de preços, de origem de preços, porque mudou a realidade. Eu, empresa, tenho que estar ciente, né, que eu, se não segurar, se não assinar um seguro, contratar um seguro para aqueles riscos seguráveis, terei que pôr do bolso. Matriz de risco, senhores, portanto, não é um assunto nem simples, né, e muito menos de irrelevância. Ele é relevante, né, ele é muito relevante. Bom, eu sou o professor Ricardo Ribas. Se você quer saber mais sobre matriz de riscos, estudo técnico preliminar, licitações, me acompanhe nas minhas mídias sociais. Clica no joinha, ativa o sininho, compartilha esse vídeo e a gente se vê nos próximos vídeos. Eu te desejo muito sucesso e que venha logo a nova lei de licitações. Tchau!